E assim estamos iniciando, e aqui tudo é ao vivo, mais um podcast Mais Vida pelo ecossistema Dr. Play. Lembrando que o YouTube, no endereço Dr. Play Saúde, está transmitindo e, como já sabemos, é público. Você poderá, além de assistir, aprender, compartilhar, recortar e ajudar também a salvarmos muitas e muitas vidas através da informação. Sempre lembrando que as nossas edições aqui pela Dr. Play são exclusivas, inéditas, com assuntos realmente relevantes e de utilidade pública. E nesse contexto, hoje o campo, a área, a intenção e a visão se dá na nutrição. Eu já tenho a meu lado a doutora Paloma Egídio, que é nutricionista, mas com uma grande especialização na área oncológica. Doutora, seja bem-vinda, a senhora está no Mais Vida pela Dr. Play. Muito obrigada. Estamos aqui, vamos falar sobre nutrição nessa vasta área, né, que é a oncologia. Como é que essas duas áreas se encontram, como uma contribui na outra. E acho que a gente vai ter um papo bem construtivo e assim passar informações que são informações seguras, dentro de experiências e principalmente baseado em literatura. Doutora, eu já quero agradecer em nome da Doctor a presença da senhora. Eu conheço do trabalho da doutora, logicamente estamos amparados na ciência, no conhecimento que é adimensional, e por isso que eu fico muito contente em sabermos que hoje levaremos uma informação bastante diferenciada. Doutora, só um breve histórico em relação à vida da senhora, justamente nesse ofício tão lindo de salvar vidas, mas numa área tão delicada, vamos dizer assim, que entra, logicamente, o contexto majoritário da nutrição, mas também tem a psicologia, tem um modo de lidar com cada caso especificamente. Doutora, a senhora é daqui, de João Pessoa, eu sei que tem passagem maravilhosa pelo grandioso Hospital Sírio-Libanês. Conta um pouco, doutora. Na verdade, eu sou do sertão, né? E quem escolhe oncologia de alguma maneira, e talvez seja até uma coincidência, mas todo mundo tem uma história de um parente, de um vizinho, de pessoas que têm o diagnóstico, que foram por esse diagnóstico. E eu acho que eu lidei, né? Tive casos na família, meus dois avós, por exemplo, ambos morreram de câncer. E como eu encontrei, assim, a oncologia, a maneira que a gente foi, de alguma maneira, apresentada, né? Foi num hospital público daqui de João Pessoa, onde eu estava lá como residente, como estagiária, e eu comecei a perceber como a nutrição tem um papel fundamental naquela área. Para pacientes internados, para pacientes de ambulatório. E quando eu me deparei ali, que eu não estava para lidar diretamente com pacientes de ambulatório, mas pacientes de UTI, eu via que na UTI, o paciente com câncer, Fábio, não havia tanto o que se fazer. Porém, quando a gente tem um paciente que desde o diagnóstico está ali no ambulatório e tem uma atenção da parte da nutrição, tem muita coisa para se fazer. E, visando isso, preparar o paciente para um tratamento. Então, quando eu percebi que a nutrição tem tanto esse poder e é tão protagonista na vida do paciente com câncer, foi quando eu pensei, então, eu acho que é um nicho que eu me identifico, é um nicho onde eu vejo a ciência da nutrição, onde hoje, né, abre-se um certo parêntese aqui, é um curso que é um curso que acaba sendo muito batido ou muito saturado no mercado. Então, por que não procurar uma área que, de alguma maneira, né, tenha um certo referencial, mas que esse lado humano, esse lado emocional, exige muito, né, do profissional que lida com câncer. Dessa maneira, eu acho que eu me entendi
eu acho, não sei se dom seria a palavra certa, mas eu vi que eu estaria preparada sim, pessoalmente falando e humanamente falando. Então, me restaria buscar o conhecimento técnico, porque, de fato, na graduação, acredito que hoje em dia, né, sou formada há 8 anos, mas acredito que hoje em dia também seja uma coisa que é muito rasa na graduação. E isso, né, requer realmente uma especialização, e aí eu fiz a nível de residência, que foi no Sírio-Libanês, como você disse. Nessa ocasião, Fábio, foi enfermaria, foi transplante de medula óssea, essa área de clínicas de cuidados paliativos, né, e até mesmo em pediatria, né, por exemplo, as leucemias, elas são muito comuns em crianças. Então, quando eu tive toda essa experiência num hospital de ponta, e fui aprendendo, entendendo os tipos de câncer. Câncer é um conjunto de mais de 100 doenças. Verdade, doutora. Então, era estudar muito aquilo que a graduação não ofereceu, e tentar juntar o que eu tinha de nutrição com o que eu fui aprendendo sobre a própria oncologia e como os tratamentos repercutem no estado nutricional do paciente. Então, foi árduo, né? Foram 2 anos assim, muito, muito intensos. E aí eu estou há praticamente 1 ano lidando exclusivamente com esse público. Em relação a como a gente lida, né, a sobrecarga emocional, Fábio, não é só o paciente, talvez a família me passe essa sobrecarga, essa confiança e um vínculo muito maior. Isso é impressionante e eu cada vez mais me atesto disso, de que de repente com os familiares é mais difícil do que com o próprio paciente. Então você tem que ter escuta para os dois, você tem que, na verdade, intermediar e acalmar os dois. E a gente vai, na verdade, aprendendo como fazer isso com cada paciente e com cada família. É um processo, é uma construção. Eu preciso me cuidar, né, diante disso, em relação à saúde emocional. E uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, por exemplo, manhã sempre fala, por que não outra área? Porque ela sabe que lido, porque tem dias que realmente a gente é humano e a gente transborda em alguns casos e situações. Só que uma coisa que eu sempre pensei foi, se não for eu e se as pessoas tiverem esse pensamento de estigma social de que câncer cura, esses pacientes vão ficar de alguma maneira abandonados. Verdade, doutora. Então alguém tem que fazer, né? Alguém precisava fazer. E eu acho que se a gente pensa em missão, né, nessa parte de ser humano, de ser útil, eu sempre tento me apegar a isso, né, no sentido de que alguém precisa fazer, alguém tem que estar ali, né, tanto com essa atenção técnica quanto emocional. Muitas vezes eles vêm com muito mais questões emocionais do que a própria nutrição. E é essa construção. É uma construção, né, doutor? E o importante nisso tudo, que essa experiência que todos irão notar, grandiosa da doutora Paloma, agora a serviço da nossa querida Paraíba. A senhora veio para ficar, né, doutora? Exato. Aqui. Eu vim para ficar, porém não estou totalmente aqui, né? Estou em Pernambuco também, por enquanto. Mas eu vim para ficar na Paraíba, eu vim para ficar em João Pessoa. E nesses, eu acredito que 13 ou 14 meses, eu realmente fui muito bem acolhida por João Pessoa, pelo corpo de oncologistas clínicos de João Pessoa, cirurgiões e afins. E eu sinto que João Pessoa precisava e precisa, e, por exemplo, o Sertão também precisa. E eu estive falando, semana passada, coincidentemente, com uma hematologista que é de Juazeiro do Norte, porém que vai morar em Salvador, que está atendendo uma tia minha. E ela disse, Paloma, o que você se propõe a fazer é nobre, no sentido de que é preciso fazer, é preciso colocar, né, até mesmo educar o paciente a entender que a quimio, a radioterapia, a cirurgia faz parte do seu tratamento, mas a alimentação, como você prepara seu corpo para tudo isso, também faz parte do seu tratamento. E aí ela mesma disse, eu estou em Salvador, realmente é muito difícil, eu trabalhava em Juazeiro do Norte, e aí puxando para o interior e sertão da Paraíba, e ela disse, não tem. E espero muito que realmente os colegas, quem tem, né, esse dom, quem percebe a sensibilidade de estar num público desse, que realmente eu tenha futuros colegas nutricionistas oncológicos daqui para frente. Muito importante, e já estão acostumados, no caso aqui do Mais Vida, pela Dr. Play, temos trazido
grandes cirurgiões, até robóticos na área da oncologia e especialistas, porque sabemos da importância e da gravidade, vamos ressaltar no decorrer das nossas telas temas, do aumento grandioso de casos de câncer no Brasil e, por não dizer, no mundo. Doutora, a senhora falou num tema já inicial muito interessante, o apoio emocional e a educação no contexto da nutrição. Eu quero dizer para o público, até nesse grau de sinceridade, eu vivenciei nesses últimos, posso dizer, 2 meses, um caso de câncer na família e noto, é bem complexo, é uma logística, o emocional aí impacta demasiadamente. Só para citar um detalhe, quase que no final de toda essa história, que merece até um livro se formos detalhar, mas eu fui me segurando e depois da cirurgia com sucesso, e mais precisamente ontem, com a alta hospitalar da minha sobrinha, aí veio o momento que de noite eu desabei, foi quase uma noite chorando. Portanto, assim, é muito complicado toda a sistemática que envolve esses procedimentos, não é, doutora? É muito complicado. E provavelmente seja o caso, né? O caso que você teve familiar, a gente percebe que sempre tem como é que eu posso dizer, uma base na família. Tem sempre alguém centralizando os cuidados, provavelmente foi você, e a gente percebe que essas pessoas, elas, uma hora ou outra, elas realmente vão ter que ter um momento para elas, porque, querendo ou não, acho que foi o teu caso, você até se sente um pouco responsável. Verdade, doutora, né? verdade. Isso é muito comum, principalmente com filhos. Quando os filhos, quem ficam, procura especialista, marca consulta, leva para fazer exame, a gente percebe que essas pessoas, elas se sobrecarregam de alguma forma e somatiza, e que uma hora ou outra é comum, né? E eu acho que é preciso aceitar, inclusive, esse sentimento de que bom que deu certo, passou toda aquela adrenalina, mas acredito que a pessoa fica um pouco desgastada e esse turbilhão, essas emoções, elas acabam sendo comuns, Fábio. É uma carga imensa. Eu já tinha assistido até a autópsia, mas de pessoas, obviamente, que eu não conhecia, não tinha nenhum elo, mas foi muito diferente e impactante você assistir. No caso, foi uma cirurgia oncológica que se deu pela via robótica, mas você assistir de uma pessoa que é família sua. É uma coisa realmente assim, é uma experiência incrível, mas eu digo aos senhores e às senhoras, a gente passa a ver a importância desses profissionais. Nós teríamos que estar aplaudindo de pé todos os dias e todos os momentos. Portanto, doutora, eu já digo de antemão assim que o trabalho da senhora salva muitas vidas e já quero agradecer muito a presença da senhora. Doutora, nesse caso ainda do apoio emocional, a gente sabe que a família, e graças a Deus daqueles que têm família. Exato. Porque num momento como esse eu posso dizer que a família é quase tudo na história, exato, né? Exato. Aí une com Deus, com os grandes profissionais e aí vem um resultado satisfatório, não é, doutora? Isso, a rede de apoio, ela é fundamental. É curioso isso, porque muitas das minhas consultas, principalmente online, geralmente eu faço com a rede de apoio. Às vezes eu não faço com o paciente. Por quê? É a rede de apoio que compra, que cuida, que cozinha, que prepara para o paciente. Então, essa rede de apoio, quanto mais unida, quanto mais sólida, distribuindo, né, de alguma maneira, revezando e não tomando tantas responsabilidades para si, mas a rede de apoio, ela é fundamental no momento desse. E é fato, quem tem a família, né, quem tem esse amparo, a gente percebe. E, infelizmente, nem todos têm. Verdade, e, infelizmente, doutora, a gente percebe até, de alguma maneira, colocando o paciente, e eu acho que o paciente, né, emocionalmente se abala muito. E, infelizmente, isso acontece com frequência, viu, Fábio? Com muita frequência, no sentido de, querendo ou não, é um empecilho, é um peso na rotina de uma família ter que estar indo diariamente fazer uma radioterapia, tendo que tirar um dia inteiro para fazer uma infusão de quimioterapia, tendo que acompanhar numa cirurgia.
Então, a gente percebe que essa família ela tem que estar preparada, essa rede de apoio tem que estar preparada. E quando tudo isso não é que se encerre, mas que se dá com êxito, o médico ainda senta, que foi o caso comigo, com a sobrinha, né, a paciente, e diz, ó, tá tudo bem, agora tem um acompanhamento pelos próximos 5 anos, né, doutora? Exatamente. Vê como é delicada a história, né, doutora? Passou, digamos, a fase mais aguda, né, a fase mais crítica, a adrenalina subiu, tá tudo bem, tá em casa. Porém, o acompanhamento e talvez a reabilitação desse paciente é muito importante. O que a gente quer muito é que esse paciente volte a ter uma vida normal. Inclusive, já puxando para a minha área, até mesmo em relação à alimentação, né? Comer é um ato social. Então, quanto mais precoce, mas também de maneira segura, esse paciente voltar a ter uma vida normal, quanto mais isso acontece melhor. A questão da autonomia do paciente, né? De não, de repente, é comum e é muito delicado, às vezes, conversar com a família sobre isso. Olha, esse paciente precisa ter uma vida normal. Tem familiares que não querem que o paciente dirija, que saia sozinho, e não é bem assim. Isso vai desgastando e abalando o emocional do paciente de uma maneira muito significativa, que tem resultado, inclusive, na recuperação dele. Muito interessante. E nessa rede de apoios, eu já quero aqui enaltecer que estamos hoje com um grande apoio aqui dentro do estúdio. Eu posso dizer, amiga, a quase nutricionista, a Mágia Lima. Doutora, quanto tempo para terminar aí, doutora? Já estamos aqui. Já estamos, né? A todo vapor, portanto, a Mágia que já esteve aqui, foi entrevistado, uma entrevista magnífica, sensacional, mais um grande talento da área da nutrição, isso eu digo com muita exatidão, com muita tranquilidade e com orgulho, inclusive, porque precisamos fazer essa rede. A rede tem que contar também com pessoas que estão atualizadas, que tenham estudo, capacitação, aprofundamento para que possamos salvar com eficiência, né, doutora? E qualidade de vida. Com certeza, com certeza. Os profissionais que fazem parte, né, dessa equipe multi que trata de um paciente com câncer, esses profissionais eles têm que ter o que você estava direcionando para a Mágia no sentido do conhecimento técnico, mas também dessa sensibilidade, dessa humanização. Então, não só para oncologia, mas nutricionista é uma profissão que a gente sabe que ela é um pouco delicada, porque, de repente, todo mundo é um pouco nutricionista, né? De repente, todo mundo dá um pitaco, que ouviu isso, que fulano fez isso. Então, quanto mais profissionais capacitados e que tenha um tato na fala, né? E isso está sendo muito necessário, é muito preciso na nossa profissão, que assim, é uma profissão incrível. Eu realmente não me imagino sendo outra coisa. E como todas as áreas, né, estão saturadas, tem uns que não cooperam, né, para o engrandecimento da profissão, mas também tem pessoas que são muito valorizadas e que a gente sabe que vai levar essa nutrição, essa ciência para frente. Doutora, nós temos na tela o que já estamos exaltando aqui, até um motivo maior dessa nossa entrevista ao vivo, a importância da nutrição no tratamento do câncer. Doutora, é lógico, até na vida isso é uma questão inquestionável, ou seja, nós temos que visualizar. Agora, doutora, dentro dessa percepção, experiência que eu tenho adquirido e tenho aprendido muito com tamanhas ou grandes entrevistas. Doutora, nós temos aqueles casos muito emergenciais de câncer, ou seja, detectou agora, já tem que operar 2 dias, 3 dias depois. O que seria a nutrição num caso emergencial, que você não tem um tempo para um planejamento? Essa questão emergencial, ela é delicada, por exemplo, num contexto geral. Pessoa saudável sofreu um acidente e precisa ir de repente, para uma cirurgia, vai para uma UTI, porém ela estava saudável, né? Foi uma fatalidade e o paciente, ele vai para uma cirurgia, vai para uma UTI, ele não tem um histórico, né? Ele vai bem, ele pode ir obeso, ele pode ir com um estado nutricional bom. Já o paciente com câncer, quando se descobre que tem que ter um tratamento mais emergencial, como você falou,
Essa doença, ela não foi descoberta, né, de alguma maneira, num certo tempo, num tempo hábil. Quando ele vai para um tratamento, por mais que tenha descoberto hoje, na semana que vem já é o tratamento, essa pessoa anterior a isso, Fábio, ela já vem num processo realmente de catabolismo, de perda de proteína, de perda de massa muscular, de inapetência. Então, descobriu hoje, semana que vem é a cirurgia, essa pessoa não vai chegar nessa cirurgia da maneira como deveria. E a alimentação é tempo. Nós precisamos de tempo para poder preparar esse paciente. Então, como esse tempo não existe, a gente tem que se concentrar muito no pós. No pós, né, doutora? Pós-cirurgia, pós-tratamento. Com certeza. O pós, digamos que numa situação dessa, ele tem que ser, de alguma maneira, mais intensivo, né? Para reparar tudo isso que não tivemos tempo, para que esse pós a gente consiga ter um pós melhor, uma reabilitação melhor. E no decorrer da nossa entrevista hoje, nós vamos ter alguns fatos de acordo ou sincronizado com as temas que eu vivenciei, como eu já falei, nesses últimos 2 meses, e tudo é um aprendizado realmente na vida, mas a gente fica assim, vamos dizer, muito contente porque notamos que a ciência, os tratamentos, os protocolos têm se aperfeiçoado e ajudado concretamente a salvar e a restaurar muitas vidas. Doutora, casos de câncer em pessoas jovens estão aumentando. Eu estive lendo ontem, eu sei que quando a gente pensa na imensidão da internet, a gente visualiza vários números, vários percentuais. Quando eu olhei e pedi para a inteligência artificial filtrar, ele dá uma média assustadora de aumento em torno de 80%. Quer dizer, doutora, isso é de uma preocupação extrema, porque se analisarmos, não vai dar para frear essa história, porque os tratamentos, mesmo uma conscientização alimentar, ela se dá com longo prazo, mas tem que começar, não é isso, doutora? Tem que começar. O que acontece? Câncer é multifatorial, né? A pessoa fuma, vai ter um câncer pelo cigarro? Não necessariamente. Porém, quem fuma se entende que vai ter uma predisposição a um câncer de pulmão. Isso é uma coisa. Quando a gente pensa em estilo de vida, hábitos e fatores modificáveis representam 20% em relação ao diagnóstico. E esses 20% são esses hábitos, né, em relação ao estilo de vida, que são modificáveis, que entre alimentação e entre exercício físico. E os 8 a 80%? Fatores genéticos. Fatores genéticos. Fatores genéticos que até hoje mesmo, eu estava vendo um colega, um oncologista de Natal, falando sobre isso. E ele deu o exemplo falando justamente de um caso. Mulher jovem, 35 anos, câncer de mama, nunca fumou, bebia socialmente e fazia exercício físico. Eu tenho paciente atleta hoje em dia. Porém, assim, é muito questionável, eu acho que é muito, talvez um sentimento de culpa ou de não entender, talvez até de revolta desse paciente, de dizer, mas eu sempre tive um estilo de vida saudável, por que eu tenho esse diagnóstico? Esses 80% que não está ligado necessariamente, né, essa parte do estilo de vida, esses 80% é genética. São alterações em replicação de DNA que vai favorecer mutações genéticas. Antes de entrar aqui, eu estava vendo um painel genético de uma paciente minha de São Paulo. E eu perguntei para ela, mostrar o seu médico, porque às vezes, é uma coisa que às vezes eu tento me policiar muito, os tratamentos são centralizados nos oncologistas clínicos, né? Eu tento e eu puxo, e a minha área é nutrição. Porém, de repente, o desespero e a ansiedade em certas coisas, os pacientes perguntam para mim. E quando ele mandou esse relatório, mostrou que ela tem uma mutação. Ela tem uma mutação genética que favorece câncer de mama. E aí, se ela tem essa mutação, os filhos provavelmente têm também. Por isso, essa questão de pesquisa, né, de painéis genéticos, elas estão em alta, elas vão ficar mais em alta ainda. E eu acho que aí para frente, né, junto com a inteligência artificial que você tanto fala, e junto com a ciência e tudo mais, talvez, e aí tem duas vertentes isso, talvez as pessoas queiram saber,
se cuidar ou para, de alguma maneira, procurar tratamentos específicos, e aí fora do país, provavelmente. E talvez as pessoas, elas não queiram saber, porque querendo ou não, acho que se cria uma paranoia, né? No caso da filha dessa paciente, vai dizer, então minha mãe tem a mutação genética, provavelmente eu venho a ter câncer. E eu acho que a pessoa também não viveria em paz, né, sabendo disso. Verdade. Tem essas vertentes, sim. E em relação a casos mais jovens, com certeza. A senhora Com tem se certeza. deparado no dia a Muito, dia, né, muito, doutora? muito. Tive o caso agora na família, como eu citei, né? Muito. Eu tenho pacientes de 25 anos. Eu tenho um paciente de 25 anos. Então, câncer de mama e câncer de intestino, câncer coloretal e os glioblastomas, como a gente chama, que são os cânceres de cabeça, os cânceres de cérebro, eu acho que talvez sejam esses três que essa incidência em pacientes jovens, esses três, eles estão predominando. Mas principalmente, e aí é porque talvez seja a maior parte do meu público, mas principalmente câncer de mama. Eu quero até aproveitar, porque estará aqui, se Deus quiser, no mês de agosto, o chanceler, o idealizador do Hospital Help, da Unifacisa também, o magnífico, o visionário, o doutor Dalton Gadelha. E, doutora, eu me espelho aqui numa palavra do doutor Dalton, que quando a esposa com um câncer realmente complexo pôde fazer todo o tratamento no Sírio-Libanês e saiu curada, isso antes do HELP, ele foi para a capela lá do Sírio-Libanês e ele, junto com a esposa, fez uma promessa e disse o seguinte: nós teremos em Campina Grande um hospital de excelência, principalmente na parte da oncologia. E ele será um hospital que atenderá a todos, que já está atendendo, inclusive SUS. E terá um tratamento, dependendo de mim, até melhor do que o que a minha esposa teve aqui no Sírio-Libanês. E isso está acontecendo, já é uma realidade em Campina Grande. E eu tenho certeza que essas minhas palavras dão um orgulho a todos nós. A senhora que lida, vamos dizer, diretamente com a nutrição oncológica, eu tenho certeza e estou observando, os olhos da senhora já estão brilhando ainda mais, doutora. Não é isso, doutora? Que bom que no nosso estado a gente vai ter, né, perspectivas de melhores tratamentos. O Sírio em si, considerando, né, principalmente a América Latina, são pacientes de todo lugar. Acho que realmente só não Europa, Estados Unidos, mas toda a América Latina, ela busca o Sírio por ser o espaço de tratamento. E, inclusive, pessoas do Nordeste. E temos profissionais muito bons por aqui, né? Temos profissionais especialistas. As pessoas querem, né, ficar no Nordeste, né? Acredito eu, como foi o meu caso. Então, levar a Paraíba, ter, no caso, né, aqui do lado de Campina Grande, tratamentos avançados e bons atendimentos, e como você disse, né, partiu do coração de uma experiência de uma pessoa que teve com a sua esposa. Então, a gente eu não conheço a pessoa e nem o hospital e tudo mais, mas a gente já percebe humanidade nisso. Verdade. E câncer, tanto rede de apoio quanto profissionais que cuidam, tem que ter humanidade, tem que ter realmente muita sensibilidade. E, doutora, só para complementar ainda mais nessa humanização que a senhora fala de modo tão assíduo e necessário, o Hospital Help, com 1 ano em funcionamento, nas suas etapas finais apenas de conclusão de setores, já ganhou 2 prêmios internacionais, entre eles um dos prêmios mais significativos no mundo na arquitetura de humanização hospitalar. Portanto, o que estamos vendo na Paraíba, mais precisamente em Campina Grande, é algo maravilhoso. Eu já estive no HELP, né? Fiz uma visita guiada, literalmente em todos os setores. Por exemplo, eles têm hoje equipamento, vou citar, tipo para oncologia,
que no Sírio também tem, só que o deles é mais novo, ou seja, já veio incorporado na essência, por exemplo, a inteligência artificial. Não que o do Sírio não esteja incorporado, está, mas esse equipamento já chegou com a tecnologia. Portanto, eles estão até exaltando esses tópicos, porque quando falamos isso, não é questão de comparar ou de brigar ou coisa parecida. É mostrar que esse acesso, já que lá atende SUS, convênios e particulares, é para todos. E, doutora, 60% dos atendimentos do HELP são SUS. Acho que mais nobre do que isso, do que essa proposta, inclusive dar esse percentual ao público, né, mais carente, ao público do SUS, é algo realmente assim que eu nunca ouvi falar, né? Eu acho que engrandece muito essa pessoa que teve essa perspectiva, essa ideia, e eu acho que Deus e a vida e tudo mais retribui isso da melhor maneira. Um investimento, doutora, finalizado de 600 milhões de reais, ou seja, Campina Grande nos impressiona em muitas coisas, na nossa querida Paraíba. Doutora, interações entre alimentos e os medicamentos. Doutora, como fazer esse equilíbrio? Porque normalmente os medicamentos para o tratamento do câncer são medicamentos que às vezes têm muitas contraindicações, efeitos adversos. Como equilibrar isso num tratamento? Isso é, de repente, talvez uma das puxadas de orelha, vamos dizer assim, que eu tenho com o meu paciente. E eu sempre digo, pergunte, não faça uso ou não indique ou não tome como experiência a vizinha ou outro paciente, pense no seu tratamento. Hoje em dia as pessoas, elas querem realmente, e mais uma vez, acho que o desespero, a ânsia, né, de ter um bom tratamento, de ter uma cura, talvez leve isso a atitudes como, de repente, fazer uso de chás, né? E a gente, principalmente a questão de chás, as interações, elas são muitas. Os chás vêm de ervas e ervas, elas não deixam de ter ali o princípio ativo de vários tipos de medicamentos. Então, acho que em relação a essas interações, a principal coisa, o chá, sem dúvida, até porque tem muitas ideias, né, de chás curativos, de chás que aumentam a imunidade, de chá que tira a inflamação, de chá que diminui doença. Então, tem muito isso. E isso deve ser algo reforçado muito em consultório, seja pelo oncologista ou por outros profissionais, porque essas interações acontecem. E o que a gente quer é que o medicamento, o tratamento, a quimioterapia, ela faça o seu efeito. A gente não quer um chá que vá, de alguma maneira, melhorar a imunidade, porque essa imunidade ela vai cair, ela tende a cair. Quimioterapia é um tratamento sistêmico, né? Vai para todo o seu corpo. Dessa maneira, vai para a célula branca, que são os leucócitos, por isso que a imunidade cai. Então, isso é esperado. Porém, Fábio, existe assim uma necessidade, uma busca muito grande por essa questão de imunidade na oncologia, que é impressionante. As pessoas se preocupam muito com isso e uma imunidade muito baixa, ela interrompe sim um tratamento, né, de quimioterapia, por exemplo. Então, tem essa busca de sempre um polivitamínico, um manipulado, um chá, um alimento específico, sempre existe essa busca pontual por alimentos pontuais e específicos, pensando em imunidade, pensando em fortalecer o corpo. Porém, medicamentos, como você colocou aqui, os protocolos de quimioterapia, principalmente, eles são muito, obviamente, foram muito bem estudados, né? Eles foram planejados. E quando é estudado e planejado, naquele estudo X, com aquela população Y, aquela população ela não estava tomando aquele chá. Entendi. Então, é muito arriscado, né? Infelizmente, as pessoas fazem isso. E isso acontece. Alimentos, quando a gente pensa em interação de alimentos específicos, isso é de alguma maneira assim, mais tranquilo, né? Se vem uma alimentação mais convencional, se vem essa dieta mais geral. Então, com alguns alimentos mesmo, o arroz, o feijão, o pão, fontes de proteína, isso não é a causa da interação. Mas principalmente chás, extratos,
também extratos, extrato de chá verde em cápsula, extrato de açafrão de curcumina em cápsula, substâncias, né, vamos dizer assim, né, que não alimentos, como está colocado aqui, mas tem substâncias que sim, que têm interação, e interações que a gente não pode afirmar. O tratamento X, ele não teve uma boa resposta ao tratamento, não teve redução de tumor, vamos dizer assim, por conta desse suplemento, desse chá, desse extrato. A gente não consegue afirmar, porém, isso pode acontecer sim. Então, o que é importante? Quimioterapia, funcionar, reduzir doença, ter um bom prognóstico daquela doença. E não ficar procurando, né, o chá da imunidade, o shot da imunidade, cápsula de X, extrato de Y. Isso deve ser sempre colocado, principalmente para o seu oncologista. Lógico, ou seja, procurar fundamentação nos estudos validados segundo a ciência e profissionais do quilate da doutora Paloma Egídio, que com certeza terão uma indicação precisa na área nutricional. Doutora, eu quero aqui, já vou fazer, o início, né, de um agradecimento ao doutor, grande cirurgião robótico, inclusive oncologista, o doutor Rômulo Furtado, do Real Hospital Português do Recife, que junto com sua equipe valorosa, fez a cirurgia agora, nessa semana, com a minha sobrinha, um câncer no fígado, e a cirurgia foi um sucesso absoluto. E doutora, como eu vivenciei literalmente todo o processo e venho já atestar, no caso dela, da Mariazinha, como a gente chama carinhosamente, ela, além de ser nova, ela sempre prezou pela alimentação saudável e os exercícios físicos. Sempre gostou de academia. E quando da cirurgia ou da situação pós-cirúrgica, o doutor Rômulo me disse com muita exatidão, ele disse: Fábio, uma das coisas que beneficiou muito, além da idade, lógico, mas principalmente por ela ser atleta e ter uma alimentação saudável. Aí ele disse: Fábio, a perda de sangue foi mínima porque no fígado ela não tinha gordura. Você veja a importância de um momento como esse, crucial, não é, doutora? Exatamente. Quando o paciente tem, né, um histórico de uma vida saudável, principalmente de exercício físico, quando temos essa reserva de massa muscular, se é principalmente um paciente jovem, com certeza esse corpo ele vai estar melhor preparado para um tratamento. Muito interessante. Doutora, nós temos esse novo quadro, a nova tela-tema, que diz a nutrição minimizando os efeitos colaterais do tratamento. Doutora, no dia a dia e a vasta experiência da senhora, eu sei que a senhora é bastante nova, ainda vai chegar a lugares aí inimagináveis no conhecimento que é adimensional, mas, doutora, a senhora verifica realmente ou constata isso no dia a dia, né, doutora? Sim. Quando você passa a ter um plano alimentar que é específico, é direcionado para cada paciente, para cada patologia, a senhora vê que há realmente essa redução nos efeitos colaterais. Exatamente. A princípio, antes de entrar totalmente na oncologia, Fábio, eu sempre tinha um pouco na minha cabeça que nutrição trabalharia muito nisso, que tem aqui. Reduzir, minimizar toxicidades, que são os efeitos colaterais de uma doença. E realmente tem muita relação. Então, temos um protocolo, né, um protocolo de quimioterapia, e quando eu entendo os efeitos colaterais que aquele protocolo vai causar no paciente, é possível tratar com a alimentação esses efeitos colaterais. Então, um paciente com diarreia, ele vai se sentir mais fraco e ele vai ter dificuldade de comer. Um paciente que ele é nauseado e aí provavelmente em algum momento do tratamento ele vai se sentir nauseado, a alimentação também trabalha nesse sentido. Um paciente que prende o intestino,
A alimentação também vai auxiliar isso. Então, quando nós temos as pré-medicações e a lista de medicações, quem está em tratamento e é paciente oncológico recebe uma certa lista de medicações, que é se intestino preso, toma isso, se diarreia, toma aquilo, se dor, toma isso, se náusea, toma aquilo. Então, essas medicações de controle, de manejo de sintomas, junto com a alimentação, é o que consegue dar uma melhor qualidade de vida ao paciente. Isso aí é algo que eu atesto, assim, 24 horas por dia. E o que acontece? Hoje o paciente, ele está só com diarreia, mas amanhã ele está com náusea e com diarreia. E aí, quando você fala em plano alimentar, esse plano alimentar, ele é altamente dinâmico. Porque todos os dias pode aparecer um sintoma diferente. Muito então, interessante. O que é para a diarreia é uma coisa, só que se o paciente está com diarreia e também com náusea, já é outra coisa. Se o paciente tem distensão abdominal e tem intestino preso, já é outra coisa. E aí a gente começa a perceber que em relação à nutrição, aquele momento ou uma única consulta é praticamente assim, é só a pontinha do iceberg. Ali a gente vai ter assim, uma visão do todo, mas a rotina, o dia a dia, de acordo com esses efeitos, que mais uma vez muda muito, então esse contato com o paciente, com a rede de apoio é o que faz bastante diferença para que realmente esses efeitos colaterais eles sejam, né, minimizados e o paciente tenha pelo menos uma certa qualidade de vida durante o tratamento. Ô, doutora, e nos casos agora, os pensamentos aqui fluem realmente numa dinâmica muito interessante. Doutora, eu estou me lembrando aqui em casos paliativos, vamos dizer, em casos que a medicina de câncer já diz, não há mais jeito, ou seja, vamos só dar aquele repouso adequado, os casos paliativos na nutrição. Porque, doutor, eu estou me lembrando, já não está mais nesse plano, nem eu vou citar o nome, mas já chegou a ser até governador da Paraíba, e ele, na fase terminal do câncer, quando estava com a equipe ainda ali de nutrição, oncologistas, e ele disse, o meu desejo nesse final é fumar. Pediu cigarro. E aí a equipe lá liberou. Com certeza. Doutora, e aí? Esses casos paliativos, podem ocorrer isso? A senhora se deparou já com situações como essa? Sim, é comum e é preciso que se entenda. O que é paliação? A gente atribui muito paliação a fim de vida. E, na verdade, não é bem assim. Toda doença que é ameaçadora de vida, né, no caso, na verdade, ameaçadora de morte, de início já dá essa visão geral que é um paciente paliativo, no sentido de cuidados paliativos. O cuidado paliativo, ele não é para direcionar exatamente o conforto para o paciente. O paciente ele pode tomar medicação, ele pode ter algum tipo de intervenção, e a gente vai dividindo isso entre cuidado paliativo e cuidados proporcionais. Isso é uma coisa. Agora, quando você traz terminalidade, a gente já está entendendo que realmente ali vai estar tendo um processo ativo de morte, vamos dizer assim. Então, numa situação dessa é muito comum pacientes querer e realizar algo que lhe traga um conforto, né? Um conforto emocional, vamos dizer assim. E com a alimentação isso é muito comum. Então, eu tive restrição durante um certo tempo de tipo de alimento, mas quando o paciente sente, né, e acredito que isso realmente é muito particular e muito individual, mas acho que o paciente ele sente quando realmente ele está indo, né, de alguma maneira, e eu acho muito nobre, muito verdadeiro, eu acho que eu já fiz isso, né, eu quero comer, eu já tive uma situação que o paciente queria comer feijoada. Vai comer feijoada, né, porque ali a gente não está mais pensando na doença, a gente está pensando no ser humano. Entendi, doutora. Doutora, que interessante que a senhora disse, porque a gente fala paliativa, Isso. já pode ligar à morte. E a senhora foi muito exata. Seriam em casos já terminais. É o caso que ali já houve uma análise também, comum, né, doutora? É muito comum. O Brasil está muito lá atrás ainda em relação à compreensão e a entender e a aplicar cuidados paliativos. Desde que eu estava em UTI e depois passei para oncologia, a gente percebe, inclusive, profissionais da saúde com uma certa dificuldade desse conceito do que é paliação. Então, paliação não é quando não tem mais o que fazer. Paliação é o todo. Eu tenho um diagnóstico,
tem muitas, de alguma maneira, Fábio, vou dizer assim, fases em relação a essa paliação. Um paciente paliativo, ele pode fazer algumas outras intervenções, né, em relação ao seu tratamento, intervenções essas que não são necessariamente curativas. E isso realmente é uma coisa, os cuidados paliativos, os proporcionais, aí realmente terminalidade, aí a gente já entende que essa sobrevida, né, esse momento de finitude, ele está muito mais perto. Muito interessante, uma entrevista, estamos ao vivo com a presença ilustre da doutora Paloma Egídio, uma grande especialista na nutrição oncológica. Portanto, doutora, no caso que a senhora citou, um paciente, lógico, oncológico, num estado já terminal, e o desejo dele, pedir uma feijoada e aí ele seguiu em paz. Foi por aí, doutora? Com certeza foi. E eu achei muito curioso que esse paciente, essa experiência ela foi muito forte para mim. O nome do paciente é o meu sobrenome. Mas, doutora... Eu tive eu acho que foi assim, algo meio espiritual, digamos assim, mas foi uma coisa muito forte para mim. Ele queria feijoada, e aí, na verdade, não tinha feijoada no hospital nessa ocasião, mas a gente pegou lá um feijãozinho preto, conseguiu misturar com a carne desfiada. Eu senti que esse paciente comeu realmente como se fosse a sua última refeição. E, de fato, foi, Fábio. Ô, doutora Paloma, eu vou perguntar, né, já são muitas entrevistas, como é que anda a saúde mental da senhora? Porque, doutora, diante de tantos casos, do próprio trabalho habitual, acontecem momentos da senhora chegar em casa e desabar literalmente. E aí, doutora? Fábio, tem casos e casos. Eu acho que quando eu crio maior vínculo com o paciente e com a família, eu sofro e eu me permito sofrer. Eu me permito sofrer, eu me permito realmente viver aquilo, aceitar aquele sentimento, principalmente quando tem o óbito, e eu me permito sofrer nesse sentido, principalmente em relação à perda. No mais, como eu lido muito com sofrimento, eu sinto que muita coisa a gente absorve, e absorve sim, isso é muito comum, e somos humanos, e isso está passível a qualquer pessoa que lida com um paciente que está em sofrimento. Tentar desligar isso e dizer, a consulta terminou, quando eu sair daqui, baixei meu computador ou fechei minha sala, vou para casa. Não, a gente carrega sim. Eu tento ressignificar isso vendo o quanto a minha vida é boa. Eu tento ressignificar isso vendo que eu fiz alguma coisa por aquela pessoa, sabe? Então, a gente vai tentando trabalhar dessa maneira. Às vezes, eu levo a oncologia como dom e quando você traz essa pergunta para mim, eu percebo mais ainda que é dom. Com certeza. Então, é mais ou menos assim. Eu acho que a gente tem que ter um certo limite, né? Eu não tenho filhos hoje, mas eu acho que quando eu tiver, talvez eu tenha já outra visão, né, em relação a isso, no sentido de aproveitar a vida, de valorizar a minha saúde, de valorizar a saúde da minha família. Então, a gente vai vendo esse outro lado da coisa, né? Mas, se a gente se envolve demais, talvez a gente deixe até um pouco a desejar a parte técnica. Porque você vai, ou você vai se envolver muito, ou você vai ficar muito ali com o paciente, e às vezes vai deixando até mesmo as suas condutas um pouquinho de lado. Então, às vezes é preciso ter um pouco de cuidado, né? Ter um pouco de cuidado, mas se permitir a ter essas sensações e a ter essas emoções. Eu já sonhei muito com pacientes. Já sonhei muito com pacientes. Eu já estava com um paciente quando eu recebi notícia que outro tinha falecido. E aí é muito difícil você estar de frente a um, mas sabe que o outro faleceu. É óbvio que você não disfarça. Então, assim, são muitas e muitas situações. Eu acho que, com a graça de Deus, a gente vai levando, vai, de alguma maneira, suportando, né, num bom sentido, todas essas dificuldades e tentando se cuidar emocionalmente e espiritualmente. Ô, doutora, eu sou um adepto e hoje já existe a psicologia positiva, é lógico. Aí, doutora, nestes casos, vamos dizer, paliativos e terminais, muitas vezes o paciente ali não está sabendo na íntegra do estado dele. Se o paciente vem a perguntar à senhora, qual é o critério? É dizer a verdade
ou alimentar o pensamento positivo nesse momento que remove montanhas, tem a espiritualidade também nesse contexto. Doutora, e aí? Em relação por exemplo, a um prognóstico, né, a uma sobrevida, a dizer, a gente leva muito os 90 dias, né? O paciente tem 3 meses de vida. Isso realmente quem dá é o médico. Mas tem pacientes que sabem, tem pacientes que perguntam, eu não falo. Entendi. Eu não falo. Tem pacientes que mandam um laudo de um PET scan, ou então manda imagens, e você vê o quanto aquela doença está espalhada, e o paciente está muito esperançoso. Então, é deixar que o tempo, a família, a equipe médica, tentem realmente se apropriar dessa responsabilidade. Entendi. Eu realmente não falo, eu acho que tanto não é uma atribuição minha nesse sentido, ou uma competência, de certa forma, mas eu acho que eu sofreria muito também se eu fosse junto com essa tristeza e com essa ansiedade e essa dúvida do paciente. Então, realmente, essa entrelinha, né, esse avançar, eu não Ou consigo. seja, cada, vamos dizer, participante da equipe nesse critério, nessa sistemática, ele tem a sua incumbência, né, doutora? A senhora está tratando ali da nutrição e salvando vidas. Isso. Doutora, intervenções nutricionais apropriadas para cada caso. Estamos vendo e notando nessa entrevista sensacional pela Dr. Play no podcast Mais Vida, estamos ao vivo aqui com a excepcional a doutora Paloma Egídio. Doutora, é lógico que o ser humano cada vez se entende mais isto, que tem que ser visto de forma individual e integral. E nos casos oncológicos, isso não é diferente, ao contrário, tem que ser ainda mais incidente, não é, doutora? Tem que ser mais individualizado do que nunca. Primeiro, porque tanto o ser humano ele vai ser diferente um do outro, quanto os tipos de câncer. Então, quando a gente tem um tipo de câncer de mama, que Maria tem, mas que Júlia também tem. O protocolo, o tratamento é o mesmo, porém, elas são diferentes. Então, as abordagens são diferentes. Quando você me diz apropriada para cada caso, obviamente que isso vai ser esmiuçado com o paciente em uma consulta, mas eu poderia aqui, Fábio, dividir em 2, no sentido de... o que é o comum do paciente oncológico é um paciente desnutrido. É um paciente que tem... que ele realmente é consumido pela doença, né? Essa, de alguma maneira, ainda é a cara do câncer. Mas temos os pacientes obesos, temos os pacientes que, principalmente, alguns tipos de câncer de mama e alguns tipos de tumores de cabeça, principalmente de cabeça, por fazer uso de corticoide em doses assim, muito, muito altas, que se torna um paciente muito obeso. Só que é um obeso, obviamente, como a gente chama de obeso sarcopênico, porque a massa muscular é baixa. Então, a conduta e o olhar para esse tipo de paciente é né, um tumor de cabeça em uso de corticoide obeso sarcopênico. A conduta e o olhar para um paciente de câncer gástrico que está definhando realmente é outra. Então, em relação à nutrição e estado nutricional e conduta, a gente pensa muito na desnutrição, mas tem a parte da obesidade também. Então, no geral, bem no geral mesmo, obviamente que cada caso e cada tipo de câncer, uma vez que a gente entende que são mais de 100 doenças, a gente tem que ter esses dois olhares. O paciente que tem uma desnutrição grave e um paciente que é obeso em virtude do tratamento que é o corticoide. Então, não é só desnutrição, não é só aquele paciente com sinais claros de desnutrição. A gente consegue ver esse outro lado também. Doutora, e essa foto muito impactante, né? Quando a gente analisa a parte saudável, superior e essa parte inferior, dá até medo, né, doutora? Quando a gente vê hoje, né, as várias ações cada vez maiores na alimentação que não é adequada. O Brasil, depois da pandemia, tudo isso se agravou. É o país que percentualmente mais se ganhou peso e isso tudo impacta diretamente nos casos de câncer, né, doutora? Impacta, com
Com certeza. A obesidade, ele é um dos fatores de risco para alguns tipos de câncer. Isso aí a gente não consegue fugir. E entra naqueles 20% que eu falei no começo da nossa entrevista, que esses 20% está relacionado a fatores modificáveis. Esses 20% a gente consegue mexer. Depende da educação em saúde, né, que as pessoas têm e entender que estilo de vida saudável, exercício, alimentação, sono, estresse, exposição, né, a esses fatores, a gente consegue modificar e a gente consegue fazer a nossa parte. Então, obesidade, ele é fator de risco para grande parte dos cânceres. Doutor, essa tela aqui, já quase no final dessa edição maravilhosa do podcast Mais Vida, eu faço questão de exaltar e até uma vivência que eu vou citar. Diz a prevenção tendo como base a nutrição. Doutor, eu estou me lembrando de outra sobrinha minha, essa de Manaus, a Maria Antônia, que hoje tem 10 anos. E os pais dela, desde pequeno, ela pequenininha, adotaram a alimentação saudável. Ou seja, refrigerante zero realmente e por aí vai. E a gente sempre, graças a Deus, pela internet, eu falo ou vejo Maria Antônia todos os dias. Ela lá em Manaus e a gente faz as videozinhas, conferências e assim, é um dos amores das nossas vidas. E no caso, Maria Antônia, desde pequeno, eu às vezes, doutora, por vezes, pouquíssimas vezes, graças a Deus, eu vou ali num refrigerante zero. E é muito interessante quando há essa educação, que eu vou citar agora. Eu, na vídeo ali, conversando com Maria Antônia, ela desde menorzinha, quando eu mostrava o refrigerante, eu aqui em João Pessoa, eu mostrava, aí ela brincando, eu naquele ato, eu começava a conversar, e quando eu vejo, olha, tio aqui, o refrigerante, aí ela dizia, vai morrer. Ela dizia diretamente, vai morrer. Já gostei de Maria Antônia. Olha, aí... Você vê, doutora, Educação. até hoje ela esteve aqui há 2 semanas, veio passar as férias aqui em João Pessoa e toda hora que ela vê um refrigerante, você pode tentar oferecer, você pode insistir, você pode fazer o que for possível, ela não toma. Nem que seja para dizer, prove um pouquinho, é impossível, porque veio da educação desde a base. Exatamente, exatamente. Principalmente essa parte de construção de hábito alimentar da criança. Uma criança, ela não vai no supermercado comprar refrigerante e vai ter na porta de casa. São os pais. Os pais são responsáveis por essa educação nutricional e por já ir pregando, e muito mais do que pregar, né? Praticar dentro de casa, Fábio, essa alimentação saudável. Porque, de fato, realmente o exemplo é que vai mostrar. Não é só a criança não pode tomar, mas os pais estão ali tomando. Então, principalmente a questão de refrigerante, a questão de doce, isso é construído na infância. Então, se os pais, né, e a gente sabe que tem avós, que tem tios e tudo mais, que foi seu caso, Lógico. Mas quando os pais, eles conseguem realmente educar, né? Eu acho que claro que vai ter as fases da criança, até que ponto ele entende, até que ponto não entende, mas ir educando, ir falando dos malefícios e do que não consumir, né? Isso é uma coisa, mas principalmente pregar, ter em casa, consumir e orientar a criança sobre o que comer, o que é saudável e que esse tipo de alimentação está relacionado com um estilo de vida saudável, né? Você vai crescer igual seu pai, você vai ter saúde, sabe? Muito, muito nesse sentido. A gente sabe que hoje em dia é comum as crianças que são acima do peso ter bullying na escola. É verdade. Né? Isso é comum. E a gente pensa isso em construção e educação de hábito alimentar, que é para ser feito na infância. Eu concordo nisso e eu acho que quem é dessa área materno-infantil, tomara que cresça muito mais do que é hoje, mas já tem crescido. Mas quando essa educação alimentar não é feita na infância e na adolescência, aí o que acontece quando chega na vida adulta, que vem as doenças crônicas relacionadas a uma alimentação saudável, que não é saudável, e a obesidade, por exemplo, aí aquele adulto ele vai ter que, de alguma maneira, entrar numa dieta ou mudar os hábitos, que na verdade o ideal é essa mudança de hábitos já adulto. E nessa fase é bem mais complicado.
Por exemplo, os meus pacientes de câncer, quando a gente traz muito exercício físico, tem que praticar, tem que praticar. Se ele foi sedentário quando tinha saúde, não vai ser durante o tratamento oncológico que ele vai começar a fazer exercício. Então, isso tem realmente que ser construído desde cedo. E eu acho que hoje em dia, acredito que mais do que antes, ou então pelo menos mais do que na minha época de ensino fundamental, isso deve ser trabalhado muito nas escolas. Verdade, doutora. Já fui diretor de uma grande instituição, uma das maiores particulares da região norte, com mais de 20 mil alunos, que é a Newton Lins, uma referência. E, doutora, isso foi há cerca de 15 anos, 16 anos atrás, e a primeira coisa que eu fiz lá foi implementar um projeto junto com as crianças das hortas, já porque tínhamos muito espaço, estávamos, além de tudo, literalmente na floresta, né, na região amazônica, e eu notei lá que eles têm uma cultura muito diferente. Por exemplo, eles têm o hábito lá, doutora, de consumir peixe desde a alimentação matinal, ou seja, no café da manhã eles já consomem peixes. E já há vários estudos ligados com o homem da floresta, vamos dizer assim, que ele tem uma longevidade muito maior. E pode olhar, os números estão aí na internet, se olhar os estados. No caso, o Amazonas é onde mais se consome peixes. Muito interessante, né, doutora? Muito interessante. A gente tem uma referência, né, na nutrição, que é a dieta do Mediterrâneo, Fábio. E essa dieta do Mediterrâneo, ela está muito baseada, né, a base dela é justamente isso, é o peixe, são fontes de gordura boa. E a gente vê como, por exemplo, a China, as pessoas vivem muito, muito mais. Então, essa alimentação, ela mais natural, né? Essa fala do desembale menos e descasque mais, ela é muito real. A gente é, assim, bombardeado em relação à indústria alimentícia de alimentos ultraprocessados, dos alimentos industrializados. Então, se você pega a cartilha do Ministério da Saúde de 2014 sobre alimentação saudável, ela vai dividir alimento in natura, alimento processado e alimento ultraprocessado. Esse ultraprocessado é que a gente não sabe sequer qual é a base daquele alimento. É aquele que os ingredientes têm uma lista enorme porque é cheio de aditivo alimentar. E hoje em dia, muitas pessoas querem, na questão da comodidade, de ter ali uma barrinha de proteína, de ter uma bebida láctea, um iogurte. As pessoas realmente acabam, a questão dos fast food também, de refrigerante. As pessoas procuram muito essa comida pronta, que é ultraprocessada, em detrimento dessa alimentação que ela é mais natural. Doutora Paloma Egídio, doutora, nós chegamos no final, eu sempre reservo essa questão tecnológica, que eu posso dizer assim, eu nasci, sou de aquário, inclusive dizem os que entendem e gostam dos signos, né, que o aquariano tem um olhar para o futuro, para a tecnologia. Pelo menos no meu caso, eu acho que é uma verdade absoluta. Doutor, eu tenho vivenciado, como falamos hoje, inteligência artificial sendo utilizada nos exames ligados com a oncologia, com eficiência nunca vista. Vejo, como participei agora de cirurgia robótica oncológica, os benefícios são imensos, mas eu quero, logicamente, a sua opinião e, nesse contexto, as palavras finais e que venham também, obviamente, com o endereço da senhora, do Instagram, os locais onde atende, porque realmente temos uma profissional com grandes diferenciais. Eu digo isso com muita propriedade e com a experiência de quem está completando a entrevista de número 664. Doutora, muito obrigado. As questões tecnológicas, as palavras finais, redes sociais e de coração. A senhora é uma grande profissional, uma grande mulher, será uma mãe excepcional e é um talento da nutrição, eu posso dizer, da Paraíba para o mundo. Obrigada, Fábio. Falando dessa parte de inteligência artificial na nutrição,
graças a Deus saímos da estaca zero. Eu vou trazer um exemplo aqui, que é a inteligência artificial para avaliação nutricional. Hoje em dia temos uma plataforma, um software que já foi validado, que é o seguinte, a avaliação nutricional nada mais é do que você fazer medidas, você mensurar o que é tecido gordo, tecido magro, e hoje em dia a inteligência artificial consegue fazer isso por foto. Então, toda a nossa avaliação nutricional, que muitas vezes é por uma balança de bioimpedância que mostra a composição corporal, que muitas vezes é algo mais primitivo, vamos dizer assim, que foi da minha época de formação, que é você tirar medidas e a partir dessas medidas joga em equações preditivas que sai um resultado estimado de como é a tua composição corporal, que hoje está sendo substituído por foto. Então, o que é que eles pedem? E isso é fantástico para atendimento online. Eu uso... eu já comparei comigo mesma o que é uma avaliação de uma balança de bioimpedância com esse tipo de inteligência artificial e realmente é muito parecido, né? Se não é praticamente igual. Então, a gente orienta o paciente a tirar fotos em determinadas posições, essas fotos vão para esse software e sai o relatório de avaliação nutricional. Sensacional, doutora. Não existe nada mais... E aí, o que é impressionante, é sensacional... Mas eu estive em Recife, justamente no seu tão amado Real Português, eu estive em Recife numa jornada de oncologia e o presidente da Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, e eu acho que isso é uma tendência, ele foi um pouco contra, ele acha que isso não é possível. Porém, tanto é possível, quanto já é usado, quanto quem não acompanhar isso vai ficar para trás. Então, na nutrição, nós temos já a inteligência artificial nesse sentido de avaliação nutricional e eu acho, assim, impressionante. E tomara que venha mais coisas em relação a isso. É o que eu posso trazer agora em relação à associação com tecnologias. Por exemplo, essa questão, a gente calcular uma dieta, antes era à mão. A gente via quanto tinha de proteína em 100 gramas de carne. Hoje em dia, a gente tem software que a gente só coloca alimento, quantidade e já vai sendo calculado aquilo que torna realmente uma produção de uma dieta em 15 minutos. A gente só precisa ver, obviamente, né, especificidades do paciente, aversões, preferências. A partir disso, quando você vai montar um cardápio, hoje em dia já é muito mais fácil, graças a essa questão toda tecnológica. Então, já existe, a tendência realmente é que tenha, né, cada vez mais, e tomara que tenha, porque nos ajuda, né, a evoluir, a modernizar e tudo mais. Queria agradecer o convite de estar aqui. A Dr. Play, ela abre, né, o espaço para que a gente fale e traga informações que hoje em dia, por rede social, acaba tendo muita informação deturpada, porém quem está em casa e quem não vai pelo senso comum pode acreditar naquilo que está em rede social, mas quando a gente tem um ambiente como esse, quando a gente tem um espaço como esse para ter uma conversa mais construtiva, realmente a gente percebe como as informações salvam vidas. A gente teve um encontro anterior e me rendeu muitas perguntas e me rendeu até, algumas pessoas me procuraram por conta daquela nossa conversa que a gente teve anteriormente. Então, acaba vendo tanto a seriedade de como a gente conduz a saúde e passando informações certas. Teve pessoa que disse, eu fazia uso de chás, eu fazia uso de chá durante o tratamento, mas o que é que você acha de tal coisa? Então, a gente vai, de alguma maneira, levantando temas, tirando dúvidas, e, de alguma maneira, a gente sabe que, de repente, uma informação dessa ela pode ser, na verdade, muito decisiva em muitas situações. Então, é preciso que a gente una forças mesmo, que a gente tenha profissionais que queiram e que tragam essa autoridade na sua fala, porque para falar é preciso estudar. Lógico. Tudo que a gente traz aqui teve situações, teve experiências e teve estudo, teve leitura. Então, assim, o que vocês proporcionam e o que você proporciona, acredito que seja a sua missão, né? Com certeza, sem dúvida, doutora. É informar, né? Porque realmente informação e educação salva a vida. Doutora, e a rede social da senhora, o Instagram? O meu Instagram é NutriPalomegídio, né? Atualmente eu atendo, talvez se eu for ver uma métrica muito precisa, o meu público 70% é online.
Certo, online. interessante. Hoje à tarde até a gente conversou e tentou ver outras datas e tudo mais. Lógico. Mas o meu público, o meu atendimento está sendo muito mais online e essa é a tendência. Presencial atendo numa clínica aqui em João Pessoa também, em consultório também. E lá tem mais informações como, né, tanto informações acerca da nutrição, quanto você consegue falar comigo pelo meu Instagram, no link que está lá na bio. Vamos repetir, doutor, o Instagram? É Nutri Paloma Egídio. E assim nós estamos encerrando essa edição, agradecendo de coração aqui a doutora e a todos que fizeram e contribuíram para mais um programa de excelência. Eu quero aqui de coração agradecer a Dr. Play, ao Del, ao Levi, ao Pedro, a nutricionista Mágia Lima, que esteve aqui nos ajudando para essa excelência. Agora o caminho é um só. Podem ir no YouTube, no canal Dr. Play Saúde, é público. Lá vocês poderão compartilhar. Hoje já tem programas gratuitos, inclusive de inteligência artificial, que querendo, você faz os cortes, ele já gera as legendas e aí você coloca no WhatsApp, no Telegram, nas redes sociais. Essa é a maneira mais fácil de você, quando for dormir hoje à noite, dizer: pude também contribuir para salvar mais vidas. Fiquem com Deus e aguardem as próximas edições inéditas, exclusivas e sensacionais do podcast Mais Vida pelo ecossistema Dr. Play.